Os anormais. As sociedades humanas vêm se deparando há muito tempo com esse problema. O que fazer com os anormais? Aqueles que fogem do padrão de normalidade aparente, é claro, que predomina numa certa coletividade. As soluções foram as mais variadas ao longo do tempo, mas passaram sempre por dois princípios: a repressão e o tratamento. Inúmeras foram as formas de separação, apartação, segregação desses anormais. Muitas vezes eles foram tratados pela polícia, pela prisão, pela tortura, pela morte. E muitas vezes as formas de tratamento descobertas não passavam de uma outra prisão, de uma outra forma de repressão. Os manicômios, os asilos, as penitenciárias, os orfanatos são formas de segregação muito antigas, mas antes delas já havia os bairros, os guetos, as periferias, os vales. Ao tempo de Jesus se fazia os vales, onde se colocavam os excluídos, como os leprosos, os doentes. Há muito tempo que isso tem sido feito, não se tem conseguido melhorar as pessoas com essas inúmeras formas de repressão e de pseudo-tratamento, mas há práticas ainda piores. A prática do espiritismo foi considerada em algumas constituições brasileiras, até relativamente pouco tempo, uma contravenção penal. Culturas diferentes, raças diferentes, religiões diferentes, artistas, muitos têm sido os anormais que têm sido reprimidos, sempre tratados muito ocasionalmente. Evidentemente, isso não tem melhorado a esses excluídos. Algumas dessas instituições se revelaram tremendas casas de horrores, a maioria delas, mas também não tem melhorado a sociedade. Mas como assim os anormais melhorarem a sociedade? Muito interessante que a gente veja a riqueza que existe nessa relação com os chamados anormais. Na passagem de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24 e 25, Paulo apresenta as ideias do Evangelho a um rei. E esse rei o chama de louco. Chama a esse grande luminar de louco. Quem é que estará são?
Aquele que é o remédio ou aquele que recusa o remédio? Quem será o doente? Ali nós lemos assim: e dizendo ele, Paulo, isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Toda a sociedade reprime os anormais quando são eles que apontam seus problemas e mesmo suas soluções. Até porque apontar os problemas, o diagnóstico, é fundamental para qualquer cura, não é? Em sociedades violentas e primitivas pode ser elogio ser anormal. Tanto é que elas mesmas depois, quando eles não ameaçam mais, porque os anormais sempre ameaçaram a ordem estabelecida, elogiam e santificam alguns deles. Mas no tempo em que surge qualquer mudança, naquele momento em que aparecem esses anormais, a elite beneficiária da inércia e aqueles que a ela aderem, reagem, reprimem, sem ver que vida sendo movimento, paralisia só pode ser doença. Não é? A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. É uma lei de aplicação geral. Mas aqueles que gastarem suas vidas reagindo e resistindo a todos os movimentos da vida, só poderão ser arrastados como alguém que tentar segurar o fluxo de um rio caudaloso. Aprendamos a não reprimir, a dar valor aos bons anormais, sistematicamente desprezados em seu tempo, e sejamos curados por eles. Mas acolhamos também os loucos, os excluídos, os criminosos, na certeza de que onde estiver a sombra, lá necessariamente também estará a luz. Sejamos a luz por onde passarmos. Um grande abraço, até a próxima.